Dois. Graça e paz, igreja, amém? Amém, irmãos? Mais um domingo na presença do nosso Deus maravilhoso para louvar e engrandecer o seu santo nome. Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 13 e o 14. Amém? Mateus capítulo 7, 13 e 14. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esse momento maravilhoso, Deus, esse momento no qual nós estamos aqui, Senhor amado, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Deus. Nós sabemos, Senhor Jesus, que a Tua palavra ela é poderosa para nos guiar rumo à vida eterna. Mas nós também sabemos, Deus, que há inúmeras portas, e portas atrativas aos olhos dos homens. Que o Senhor possa vir, Senhor amado, a nos blindar, nos proteger dessas portas. Portas enganosas, portas que se abrem uma perdição. É isso que eu te peço, Senhor. Que essa palavra possa vir a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, essa é uma das passagens mais clássicas do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus, nessa passagem do sermão, ele faz um convite e ao mesmo tempo uma exortação. Ele faz um convite para que você entre por uma porta e faz uma exortação para que você tome cuidado com uma outra porta. Em primeiro, ele faz uma chamada que requer uma ação, que você se mova, que você se movimente, que você vá até uma porta, a porta estreita, que é uma decisão que requer compromisso. Entrar pela porta estreita, irmãos, requer compromisso. Ninguém pode manter, ninguém, nem eu e nem você. A gente pode manter uma atitude distante ou indiferente a esse convite. Porque isso é uma questão de eternidade, ou no céu, ou no inferno.
Quando a gente fala e olha para portas, essas portas, elas dão acesso. Você coloca uma porta na sua casa para ter acesso a um lugar da sua casa. Correto? Coloquei uma porta no banheiro. Quando eu abro essa porta, eu entro para dentro do banheiro. Quando eu saio e fecho essa porta, eu vou para outro cômodo da minha sala. Ou sala, ou cozinha, enfim. Todas as portas, irmãos, elas dão acesso a algum lugar. E qual a porta que você está abrindo? Qual dessas portas você está seguindo a recomendação do nosso Senhor Jesus? Procurar a porta estreita? Ou você está indo para uma porta mais larga, mais cômoda, mais conveniente, mais tranquila, mais branda, que não requer sacrifícios ou coisas muito duras ou difíceis? Nosso interesse nisso não pode ser puramente intelectual, mas isso deve afetar de maneira concreta as nossas vidas. Afetar as nossas vidas de uma maneira eficaz, concreta. E afetar de uma maneira que isso mude a partir do momento que a gente abra essa porta. Você já se fez uma pergunta para você mesmo? O Evangelho é a força que controla a sua vida? Você já se fez essa pergunta? Se realmente o Evangelho é a força que controla, que move, que sustenta, que dá ânimo e que dá direção à sua vida? Realmente ele está instalado num campo intelectual para você? Ou num campo prático? Como você tem vivido isso? Ela está controlando, orientando as suas decisões e as suas práticas de como você deve viver? A porta que você está realmente é uma porta estreita? Qual porta que você tem aberto? Quando a gente fala em portas, irmãos, portas se abrem, portas se fecham, portas são fechadas, portas são abertas para nós. E existem coisas que movem ou cativam o nosso coração, que nos chamam, que nos atraem, e que às vezes levam a caminhos de amargura, decepção, tristeza, raiva, ódio. E que afetam as suas práticas, do seu cotidiano, da sua vida, do seu dia a dia. E entrar por uma dessas portas e seguir esse caminho
principalmente o da porta estreita, significa você seguir nas pisadas do nosso Senhor Jesus, seguir os seus caminhos, viver esses caminhos conforme Ele viveu. Irmãos, todos os seres humanos da face da terra, eles estão diante dessas duas portas. Todos. Uns entram pela porta da falta de perdão e não conseguem mais sair dessa porta. Outros entram pela porta do orgulho. Outros pela porta da raiva, do ódio, onde é extremamente alimentado o seu coração. Isso começa a mover a sua conduta, maneira de pensar, e você se torna uma pessoa amarga, dura, ruim. A porta larga é uma porta que inúmeras pessoas entram. Inúmeras, várias, multidões entram nessas portas. Nesse caminho da porta larga, tudo é possível. Tudo pode. Nessa porta é proibido proibir. Essa é uma porta que leva a cálices de prazeres, de satisfação própria, onde você se sente maravilhado com inúmeras coisas, realizando sonhos, e essa porta entretém você de uma tal maneira que é difícil você encontrá-la depois para sair, abrir e sair dela. A outra é uma porta estreita, onde a passagem fala que poucos entrarão por ela. E justamente essa porta é a que conduz para a vida eterna. É a porta da esperança. E essa não é a do Silvio Santos. Quando nós falamos nisso, irmãos, nós sempre teremos essas portas que levam para caminhos. Você percebeu que o texto fala em duas portas. E quando essas portas se abrem, existem dois caminhos depois delas a serem trilhados. E muitas vezes na nossa vida a gente chega numa encruzilhada da nossa vida em que nós se deparamos com uma porta. Talvez uma que nós teremos que fechá-la e abandoná-la. E outra teremos que abrir para vivermos realmente a palavra de Deus. A sua palavra e as suas maravilhas. E essa porta existe uma promessa. Lá em Apocalipse, não haverá mais lágrima, mais choro. Nós estaremos plenamente felizes porque o Cordeiro se fará presente. Sentaremos, cearemos com Ele. Só que é uma porta difícil, irmãos, de se entrar. Uma porta difícil. Um desses caminhos leva a uma estrada que muitas vezes caímos em liberdade sem limites, onde as pessoas
transformam a liberdade na filosofia de vida delas e elas se tornam libertinas, pessoas promíscuas em prol da defesa de uma liberdade que na realidade te torna refém do pecado. E essa porta e esse caminho, ele é agradável, ele é atrativo aos olhos, ele enche você. Ele enche você com viagens, ele enche você com riquezas, ele enche você com falso descanso em alguma coisa material, bem material, dinheiro ou posses ou enfim. É um caminho que ao percorrer dele, essa estrada é uma viagem maravilhosa, onde existe uma paisagem linda, encantadora, onde ela te ilude, ela faz você sorrir, ter momentos maravilhosos. Mas o final dessa estrada, ela começa a ficar sombria. Aquela paisagem que outrora era linda, maravilhosa, começa a se transformar em um filme de terror. Escura, macabra, tensa. E no final está a perdição. Só que ela vai deixando você, entretendo você por esse caminho maravilhoso. Mas o final desse caminho te leva a uma cidade sombria, cujo nome é inferno. E existem pessoas que não conseguem mais encontrar a porta de saída. Nesse caminho espaçoso, todos os cálices de todos os prazeres imediatos são entregues. E é um caminho, irmãos, que é congestionado, porque muita gente se encontra nesse caminho. Muita gente se encontra nesse mar de ilusão, preso nesse caminho congestionado. Mas nós temos o outro caminho. Esse caminho que o Mestre Jesus fala que você entre. E Ele faz um convite para você. Entre por essa porta. Entrai-vos pela porta estreita. O Mestre está indicando o caminho e a porta que você deve seguir. O Mestre está indicando a porta que você deve abrir e o caminho no qual você vai seguir na sua caminhada cristã. Só que esse caminho é uma porta pequena, estreita. Acho que eu que estou meio gordo, eu tenho que passar de lado nela. Estreita. É um caminho de renúncia, onde você vai ter que renunciar a muitas vontades que você tem para concluir esse caminho. É um caminho muito estreito, sinuoso, íngreme, apertado, exigindo muita renúncia, sacrifício e esforço para se manter nele. E é um caminho que o próprio Jesus disse que não seria fácil, que seria difícil. Se manter numa posição de santidade, íntegro.
no meio desse caminho que é tão apertado, que leva a eternidade ao paraíso. E às vezes esse caminho é um caminho que, no decorrer da caminhada, você pode sentir dor. Existem momentos nesse caminho estreitinho que você vai chorar, que você vai passar por momentos não tão felizes, tristes. Às vezes esse caminho é um caminho de privações, onde você vai se privar de inúmeras coisas, e você vai ter vontade, mas não vai ter condição e não vai conseguir fazer. Esse caminho pode ser um caminho de muitas provações, e muitas lutas, e muitas batalhas. Um caminho que às vezes você, no meio desse caminho, pode passar por um período de alguma necessidade. Mas nesse caminho você será sempre sustentado por Deus. Nesse caminho você será sempre sustentado, sempre mantido. Deus sempre providenciará todas as coisas nesse caminho, fazendo com que você persevere até a chegada final na glória do nosso Deus. Onde lá eu e você nós encontraremos descanso, repouso, o verdadeiro repouso, o verdadeiro descanso final, onde todas as nossas dores e amarguras já terão passado e nós viveremos eternamente felizes com Jesus. Não é um caminho fácil. É um caminho que certamente teremos algumas angústias, conflitos. Mas o final é a vida eterna. Não é um caminho atrativo, de maneira nenhuma. Não é um caminho atrativo. Não é um caminho que oferece uma paisagem maravilhosa. Não é um caminho, ao contrário do outro caminho, que no meio da viagem você irá ficar encantado. É um caminho que você irá passar por lugares feios, estranhos, difíceis. Mas no final dessa jornada, a estrada começa a ficar limpa, bonita, pura, resplandecente. E o final dessa jornada é na cidade eterna, a Nova Jerusalém, onde a luz do Cordeiro irá iluminar toda a cidade. Não é atrativo, mas o final é maravilhoso. Um caminho de renúncia. Jesus nos mostrou, mediante a sua vida toda, que o reino de Deus não seria fácil, irmãos. Não seriam festas e mais festas de casamento. Não. Jesus falou que o reino de Deus é custoso. Requer esforços, renúncia. Quando nós olhamos para a vida dele, entendemos que ele veio para nos salvar de uma punição eterna. Que esse caminho era largo e que muitos iriam por ele. E quando ele entrega a sua vida, é para te livrar desse caminho. Ele entrega a sua vida para te livrar desse caminho e te mostrar a porta e o caminho no qual você deve ir.
Jesus é um Deus mestre, professor, pastor, cuidador. Ele te mostra a porta e o caminho. Te mostra um caminho de santidade, em que o seu objetivo, ao nosso respeito, é que caminhamos segundo os seus passos. E seguindo os seus passos, nós estaremos no caminho correto, que nos levariam por essa eternidade. E nós só podemos adentrar esse caminho pela graça de Deus, por essa graça maravilhosa, no qual Ele se entrega e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, Ele se entrega para nos purificar. Ele nos compra, como diz a carta de 2 Tito. Como diz a carta de Tito 2,14. Que Ele compra um povo exclusivo e zeloso em boas obras. Um povo que está no caminho. Então que hoje, irmãos, se há alguma dúvida no coração, ou algo que às vezes deixa você atribulado, lembre-se, Ele indicou a porta, Ele indicou o caminho, e Ele ainda falou que Ele é o caminho. Se você está com alguma dúvida, siga Cristo, siga Jesus, continue. Essa porta é difícil, é complexa, é cansativa às vezes, mas é a porta do reino de Deus. E no final dessa estrada, nós veremos o Cordeiro assentado no trono, reinando na cidade santa.